Oi, pessoal. Tô aguardando o pessoal chegar. Bom dia. Vamos iniciar então uma série de encontros sobre elaboração de documentos psicológicos. Tô aqui direto de Jaraguá do Sul. Bom dia. Santa Catarina, onde eu tô ministrando curso sobre escuta especializada de crianças e adolescentes. Eu vou me apresentar. Olá, para a gente poder começar a conversar. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre os principais equívocos cometidos por psicólogas na elaboração de documentos. Então eu vou colocar aqui o tema. Vamos ver se eu sei fazer isso. Vou pedir para vocês divulgarem essa live, passarem para as colegas psis, né? Para a gente poder chegar, alcançar, né, mais pessoas. Gente, eu não sei como coloca o tema, vou aprender, tá? Na próxima eu coloco para vocês. Esqueci de me atualizar sobre isso. Faz um tempinho já, né? Na época da pandemia, eu fiz bastante live, a gente fez bastante, né? Mas agora a gente tá voltando para algumas ações. Bom, gente, eu sou Iramar, então, psicóloga. Eu atuo há 10 anos com crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência. Hoje eu moro em Florianópolis. Oi, Josi, bom dia. Eu atendo na clínica mulheres e adolescentes hoje, principalmente em situação de violência, advindas de relações abusivas ou que sofreram abuso sexual ou outras formas de abuso. Já trabalhei com autoras e autores de violência também, mas hoje o meu foco é principalmente naquelas que a gente chama de vítimas, né? Esse é um conceito, inclusive, que a gente pode colocar em xeque, considerando que as pessoas elas não se resumem à situação de violência especificamente, mas essa história é para outra live, né? Bom, hoje, gente, eu transito pelo Brasil, né, qualificando profissionais do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Então, são profissionais que atendem essa população e eu qualifico essas pessoas, então, para fazer uma escuta pautada em boas práticas, né? Trabalho também como assistente técnica de pessoas que têm processos tramitando em varas de família, infância e juventude também. Até 3 meses atrás, mais ou menos, eu era psicóloga assistente técnica no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Então, lá eu pude ter contato de uma maneira bastante incisiva, bastante importante, com a questão da elaboração de documentos, inclusive os equívocos, né, vinculados a essa questão da produção de documentos, tá, gente? Então, eu trabalhei junto ao CREPOP, né, enquanto técnica do CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, que produz referências técnicas para a atuação da psicóloga em políticas públicas, né, nesse contexto, assessorando a Comissão de Ética, que é aquela justamente que vai tramitar os processos éticos contra psicólogas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E na Comissão de Orientação e Fiscalização, orientando e qualificando a atuação de profissionais de toda Santa Catarina, né? Então, o CRP 12, que é o de Santa Catarina, foi aquele no qual eu atuei. A ideia, gente, então, é que nós possamos falar sobre, hoje, os principais equívocos, erros, ou aquilo que a gente entende que poderia ser melhor, ou que de alguma maneira, inclusive, vai infringir o nosso código de ética. Porque o nosso código de ética, ele traz que nós sim precisamos
elaborar documentos psicológicos pautados na técnica, na legislação. Então, nós falamos da nossa resolução principal, que é a 06 de 2019, que vai pautar a elaboração de documentos psicológicos, né? Então, quem ainda tá ali na 07 de 2003 ou sequer fez a leitura, né, dessas resoluções, saber que elas se alteraram. Inclusive, a gente tem, pessoal, e poucas pessoas ainda conhecem, a gente não tem esse tema na universidade de uma maneira tão incisiva ainda, que é muito importante, que é a elaboração de documentos. E aí acaba que nós saímos das universidades sem ter certeza de quais são as legislações que pautam esse fazer. Não sabemos muito bem qual documento elaborar, se nós somos obrigadas a fornecer esse documento, como é que a gente dialoga com o solicitante, né? Quais informações eu coloco ali. Então, eu pretendo fazer durante um mês, todas as segundas-feiras, às 6 da manhã, um bate-papo com vocês de meia hora sobre a elaboração de documentos, considerando que isso tem impactado muito, tanto em denúncias, né, em representações, bem dizer, né, no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, quando uma pessoa ela faz uma denúncia qualificada no Conselho Regional de Psicologia, preenche um formulário, diz de que maneira ela foi prejudicada, e sim, documentos psicológicos podem prejudicar muito relações, futuros de pessoas, né? Se eles são escritos de maneira irresponsável, sem se pautar na devida articulação teórica e técnica, tá? Então, a gente vai falar sobre diversos temas e cada segunda-feira vai ter uma temática, então, importante voltada para a elaboração desses docs, tá? A resolução que nós nos pautamos então, a 06 de 2019, e no site do Conselho Federal de Psicologia tem ali uma aba e vocês vão encontrar os atos oficiais. Nos atos oficiais, vocês encontram não só essa resolução, mas todas as outras que pautam o exercício profissional da psicóloga. E ali vocês vão encontrar também a resolução comentada. Existe a 06 de 2019, que ela é mais descrita, mais detalhada, traz exemplos, né? Então, é um respaldo um pouco maior para quem vai elaborar documentos e está ali em dúvida, né, sobre esse fazer. Tem uma luz aqui atrás da minha pessoa, fazendo até um certo charme, gente. Eu vou aqui mais pro meio, né, pra ficar um pouco mais tranquilo, pra vocês me enxergarem. Pessoal, eu espero que vocês possam colocar suas dúvidas também, caso tenha, caso apareça, e traga aqui para mim sobre esse tema, né? Se vocês já vivenciaram situações de equívocos, já ficaram em dúvida, já entregaram um documento pensando, nossa, talvez aquilo ali não tenha sido feito da maneira mais correta. Então coloca aqui para mim se vocês já viveram essa situação, ou se é um receio de vocês, inclusive, né? Então, ninguém nunca me pediu um documento, mas eu morro de medo, eu fico angustiada, posso ficar ansiosa só de pensar que alguém me pediu um documento, né? Então, a gente tem todo esse pano de fundo enquanto psi, porque assim, gente, a partir do momento que nós atuamos enquanto psicólogas, nós temos a possibilidade de sermos solicitadas a elaborar um documento, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho, e as pessoas que acessam o nosso trabalho, elas têm direito a acessar informações sobre aquilo que foi realizado com elas. Inclusive, é direito delas saberem antes desse trabalho começar o que vai ser feito, quem sou eu, quais são as minhas atribuições, o que eu estou fazendo ali naquele espaço, quais são os meus objetivos de trabalho, que tipo de vínculo eu vou estabelecer com aquela pessoa. Então, gente, isso é muito importante, né? E eu vou fazer um registro desse atendimento, um registro dessa atenção.
Então, a partir desse registro, muitas vezes, é que eu vou fazer a elaboração do meu documento. Ele não parte do nada, de um achismo ou de um resgate da minha memória. Então, a gente tem a Resolução 01 de 2009, que vai trazer sobre o registro documental da psicóloga. E então, a gente vai poder, a partir dessa resolução, entender o que nós precisamos registrar minimamente, e a partir muitas vezes desse registro mínimo é que a gente vai elaborar esse documento, tá? Gente, falando em equívocos, né, que é o nosso tema de hoje, o que é importante saber? No Conselho de Psicologia, quando eu ali atuava, nós fizemos um levantamento, e essa informação é pública, né, já foi transmitida em grupos de orientação, em apresentações com alunos. 35,5% de todas as denúncias que o Conselho recebia era sobre a temática de elaboração de documentos, né? Então, é uma quantidade que chegava a 500 denúncias, considerando o número de psicólogas inscritas. Bom dia, Paola. Então, o que é importante da gente saber? Que sim, a elaboração de documentos, ela pode ser temática de denúncia à medida que nós realizamos documentos, elaboramos documentos com despreparo, de maneira inadequada, técnica e eticamente. E, gente, é muito importante considerar o seguinte: quando nós atuamos, nós precisamos, eu sempre digo, de 3 preparos, que é o teórico, o técnico e o emocional, para atuarmos enquanto psicólogas. Se a gente não tem esses preparos, a gente não consegue atuar sem incorrer naquilo que nós chamamos hoje de violência institucional, ou seja, submeter pessoas a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que de alguma maneira vão violar direitos e não vão estabelecer com as pessoas os vínculos adequados para o exercício desse trabalho. Então, nós precisamos saber dos nossos preparos, quem sou eu realizando aquele trabalho, quais são as minhas atribuições, os meus limites profissionais, quais são inclusive os meus medos e dilemas para realizar determinado exercício, porque senão eu posso incorrer em erros muito importantes nesse fazer profissional. Então, quando a gente fala da elaboração de documentos, o que mais aparecia nas representações, pessoal? Documentos escritos sem a devida fundamentação. Deixa eu voltar com vocês, né? Quando a gente está nessa questão da organização de documentos, na temática da elaboração de documentos, a principal, então, denúncia que sempre apareceu quando a gente fala de processos éticos é justamente o documento escrito sem a devida fundamentação, sem a devida qualidade técnica e científica, tá? Ou a pessoa não forneceu o documento solicitado. Então, as pessoas que acessam o nosso trabalho, gente, elas têm direito a acessar essas informações, tá? Elas têm direito a saber o que foi realizado com elas, quais foram os meus achados, que fenômenos psicológicos eu trabalhei, eu encontrei, se eu estou realizando um diagnóstico, quais foram os procedimentos que eu lancei mão, por qual motivo, quais foram os meus achados, né? Então, tudo isso eu vou precisar colocar no meu documento a depender da sua finalidade e da pessoa solicitante. Então, a depender de quem solicita, gente, eu tenho um limite. Sim, a gente vai ter uma live específica para falar sobre isso, para falar sobre o sigilo. Qual é o limite do meu sigilo quando eu falo sobre elaboração de documentos? Será que eu preciso transmitir tudo que eu acessei para as pessoas que solicitaram o documento para mim? Não, a resposta é não, né? E a gente vai ter um momento específico para falar sobre isso, tá? Bom, não fornecer então esse documento. Por exemplo, eu atendo uma criança ou adolescente e ela é filha de um pai e uma mãe, né? E aí, de repente, é o pai que contrata o meu trabalho, a mãe solicita um documento, porque ela tem esse direito de ter acesso a informações que dizem respeito à saúde, à educação, à qualidade de vida dos seus filhos, e aí eu me recuso a fornecer o documento para essa mãe, porque não é ela que contrata o meu trabalho.
E esse é um equívoco também. Então, ambos os pais têm direito a acessar aquilo que diz respeito ao meu trabalho com crianças e adolescentes. Pais, eu quero dizer, responsáveis legais, tá? Então, as pessoas que respondem pela guarda e pela manutenção do bem-estar da criança e do adolescente, que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas pessoas, têm direito de acesso a essas informações, tá? A parcialidade, né? Então, a gente tomar parte de um dos lados quando o meu lugar de atuação ele não me possibilita. Por exemplo, eu sou perita em um caso, eu preciso agir de forma imparcial. E aí, por uma questão muitas vezes emocional ou de despreparo técnico, eu passo a defender um dos lados. E eu escrevo nesse sentido, nessa via de defesa. E aí eu passo a depreciar a outra parte. É como se eu torcesse, por exemplo, para uma criança estar com o pai ou com a mãe. Não me cabe, inclusive, assumir papéis do juiz, por exemplo. E o juiz que deve dizer com quem vai ficar a criança. Eu vou colocar apenas qual é o ambiente, a partir dos meus achados, ou qual é aquela figura que pode oferecer condições de desenvolvimento mais saudáveis. Mas não me compete entrar, então, em papéis que não são da psicóloga, tá? Então, ultrapassar esses limites também é um equívoco ético, tá? E a prestação de informações falsas, digamos que, ou que não existem, que não foram estudadas por mim. Digamos que eu sou profissional de política pública. Eu não realizo avaliações psicológicas como um perito realiza, como uma perita realiza, e de repente eu passo a fazer, inclusive, avaliações e trabalhos que ultrapassam os meus objetivos ali naquele local, e eu passo a falar sobre, faço inferências sobre diagnósticos, sobre situações de alienação parental, por exemplo, e faço outras avaliações que não dizem respeito ao meu papel, ao meu trabalho naquela política. Passo a fazer uma investigação para dizer se a violência aconteceu ou não, e escrevo isso num documento, né? Então, uma profissional de psicologia vai dizer que existem indícios, achados, né? Os resultados do meu trabalho, e é isso que eu vou colocar no documento, tá? Agora, gente, outros equívocos, e aí entrando um pouco mais nos detalhes sobre essas situações, gente, olha só, eu preciso sempre dizer e ter muito nítido quais fenômenos eu estou investigando naquele momento. Porque se eu não sei quais fenômenos eu estou avaliando, muito provavelmente o meu documento vai ficar confuso. Eu não vou saber qual documento utilizar, porque cada um tem uma finalidade específica para transmitir uma informação específica, e eu vou acabar cometendo equívocos em termos de limites de informações, tá? Então, eu preciso ter muito nítido o que eu estou pretendendo avaliar, com o que eu estou trabalhando, a quais achados eu cheguei, quais foram os fenômenos com os quais eu trabalhei, os procedimentos que eu lancei mão. E aí, gente, eu vou sim, então, elaborar um bom documento, tá? Outro equívoco muito grande que nós realizamos é a análise que não é contextualizada historicamente, socialmente, economicamente. Então, as pessoas com as quais eu trabalho, elas estão em um contexto. Elas fazem parte de relações. Quando eu deixo de olhar para essas relações, eu cometo erros. Por quê? As pessoas, elas são construídas na sua subjetividade a partir do contexto em que elas vivem, das relações que elas vivenciam, dos lugares que as compõem. Então, se eu desconsidero esse contexto, os marcadores que incidem sobre as pessoas, né, de gênero, como gênero, raça, classe, etnia, orientação sexual, deficiências, então, tudo isso, inclusive, impacta no acesso das pessoas a direitos, na forma como elas são tratadas em sociedade. Então, se eu estou elaborando um documento que diz respeito a uma pessoa
branca, que mora em uma determinada localidade, tem um ensino superior, né, tem ali um pós-doutorado, é diferente de considerar a realidade de uma pessoa que é negra, que mora em um determinado contexto, por exemplo, de vulnerabilidade, ou não, né? Ou não, mas acaba por ser negra, sim, sofrendo um racismo que é estrutural e que sim vai acometer a sua subjetividade em algum momento da sua história. Então tudo isso precisa ser considerado por mim na elaboração do meu documento. Pessoas que são desqualificadas no processo, isso é muito ruim. Então, por exemplo, eu faço diagnósticos infundados. Eu não me propus a avaliar a saúde mental de determinada pessoa, mas no decorrer do meu documento eu passo a dizer que ela tem uma tendência ou tem características de um transtorno bipolar, e aí por isso não seria a melhor pessoa com quem a criança ficar, por exemplo. Ou ela não tem condições de prover o cuidado com a sua mãe ou consigo própria. Gente, apenas se eu me propus a avaliar um construto específico, um fenômeno específico, é que eu posso dizer sobre ele. Ou se ele sim contribuir para aquilo que eu estou investigando naquele momento, analisando naquele momento. Então, por exemplo, eu sou uma profissional de política pública e estou ali fazendo um atendimento num centro de referência de assistência social. Eu não vou fazer diagnóstico sobre pessoas, né? Eu posso falar sobre a qualidade da relação que elas estabelecem, a qualidade dos vínculos, o trabalho que eu realizei com elas, o motivo de eu ter realizado determinado trabalho, e aqui fenômenos eu cheguei, aqui situações eu cheguei, mas eu não posso fazer inferências nesse local de trabalho que eu me encontro, nessa posição, nessa atribuição, e aí eu acabo passando a ter uma linguagem, inclusive, que é do senso comum. Esse é um outro grande equívoco. Toda afirmação que eu faço num documento psicológico, a não ser que eu vá fazer uma declaração, né? Então a gente vai ter uma live específica para falar sobre as estruturas e as finalidades dos documentos. Tudo aquilo que eu coloco ali em termos de inferências, de entendimentos, eu preciso respaldar teórica e tecnicamente, né? Então, eu não posso colocar nenhum achado no meu documento pautado em lugar nenhum, pautado em mim mesma ou naquilo que eu entendo que é possível de realidade. Eu sempre preciso respaldar teórica e tecnicamente, ainda que seja na minha experiência profissional, porque a minha experiência também vai se pautar em achados científicos, também vai se pautar em estudos teóricos. Então eu tenho uma abordagem, eu tenho uma visão de mundo, uma visão de homem, e ela parte de um entendimento teórico da realidade, né? Então eu preciso saber colocar essas informações no meu documento, tá? Bom, outra coisa que a gente tem muitas vezes como equívoco é informações que são obtidas por terceiros colocadas ali no meu documento. Por exemplo, eu entrevistei a mãe e essa mãe, ou eu fiz um atendimento com a mãe e a sua filha. E aí eu passo no meu documento a tecer inferências sobre o pai, ou sobre o padrasto, sobre alguma outra pessoa daquela dinâmica familiar, sem nunca ter atendido, nunca ter visto, nunca ter conversado com aquela outra figura. E eu não deixo nítido por que eu não conversei com aquela figura, ou da onde é que vem aquelas informações, por qual motivo eu estou colocando elas ali. Então eu teço comentários, afirmativas, julgamentos sobre pessoas que sequer estão presentes no processo de trabalho. Isso é um grande equívoco, né? Isso vai produzir consequências muitas vezes danosas e desastrosas para a vida daquelas pessoas. Tá? Então, eu sempre preciso ter em mente que eu vou precisar trabalhar com as pessoas envolvidas naquele processo de alguma maneira. E se eu não atendi todo mundo, se eu não acolhi, se eu não avaliei todo mundo, eu preciso dizer, então, por qual motivo ou de onde parte a minha
a técnica, de onde parte o meu trabalho. Porque realmente, em alguns campos, eu não vou atender todas as pessoas. Digamos que eu estou trabalhando com crianças ou mulheres em situação de violência. Eu não vou chamar necessariamente, né, se eu sou psicóloga clínica, inclusive em política pública, eu não vou chamar o autor de violência, então, para respaldar o meu trabalho, o meu entendimento. Mas eu preciso colocar ali que os meus achados, eles vêm de um lugar específico, tá? Afirmações sobre situações, como eu já coloquei, né? Afirmações sobre situações que não dizem respeito ao meu trabalho. Então, assumir o papel de juízes, delegados, policiais. Por exemplo, eu me coloco ali para investigar uma situação de violência. Dizer se a violência aconteceu ou não. Dizer com quem que deve ficar aquela criança. Dizer que ficar na casa X ou na casa Y é melhor para ela. Eu preciso ter muito cuidado quando eu faço inferências ou coloco informações dessa ordem. Eu sempre preciso subsidiar muito aquilo que eu vou colocar. E por essa necessidade de subsídio, gente, é que eu preciso tomar cuidado também com excertos de fala, então trazer pedaços de fala ali das pessoas ou transcrever aquilo que elas falaram para mim, colocar desenhos que crianças e adolescentes fizeram ali anexados no meu documento. Por qual motivo eu estou fazendo isso? Então, tudo aquilo que eu coloco no meu documento, que vai depender da interpretação de outra pessoa, eu posso estar cometendo um equívoco. Por quê? A minha interpretação técnica, ela deve estar ali presente, e o ideal é que eu sinalize que houveram ferramentas que eu utilizei, por exemplo, desenhos, quais foram os meus achados e tecnicamente qual foi a minha análise. E não colocar simplesmente o desenho ali para que as pessoas que vão acessar o documento vejam e façam as suas próprias interpretações. Assim como testes psicológicos, eu tenho um limite para colocar as informações ali, e as transcrições de falas. Eu vou colocar o mínimo possível, porque eu vou buscar transmitir numa linguagem que é técnica, quais foram os meus achados, e no máximo eu vou usar uma fala ou outra muito específica para elucidar aquilo que eu já disse tecnicamente. Tá? Então, eu tenho esses limites também, que estão ali presentes, gente, muito nítidos, na resolução de documentos que é comentada, tá? Que é a 06 de 2019 comentada, que tá ali, como eu já falei para vocês, nos atos oficiais. Pessoal, eu teria muito mais a falar ainda, mas eu entendo que pra gente começar, né, falar sobre documentos, falar sobre esses equívocos, então eu costumo dizer, já sabendo quais erros eu não devo cometer, eu não posso cometer, já é primordial, né, para a gente agir com boas práticas nessa elaboração de documentos. Então, na próxima segunda, eu vou colocar ali, né, para vocês mais uma vez, qual tema vocês preferem dialogar, qual tema vocês preferem falar. E a gente vai escolhendo e vai fazendo essas conversas nas segundas-feiras. Gente, dá um joinha pra mim se vocês gostaram, se fez sentido, se é por aí mesmo. E eu espero contar com vocês, então, na próxima segunda-feira, na próxima semana, pra gente seguir conversando sobre a elaboração de documentos, que é um tema que a gente, como eu digo, a gente só sabe que falta conhecimento, que falta preparo quando nos solicitam um documento. Então, nós sim precisamos estar qualificadas para prestar informações sobre o nosso trabalho, inclusive levar essas informações, gente, num grupo de estudos, colocar eles essas informações nos nossos registros. Então, esses cuidados para falar sobre o nosso trabalho, a gente precisa estar preparada, saber qual é esse limite, né? Então, eu agradeço a participação de vocês e na próxima semana estaremos juntas e juntos para continuar falando sobre elaboração de documentos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, sobre esse trabalho, sobre esse processo, a minha biografia tem ali o meu site,
tem os meus contatos, né? Então vocês podem ficar muito à vontade para me escrever, para me acessar, vai ser um prazer para mim responder. Gente, um beijo grande e desejo ótima semana para todas. Mari, sim, eu tenho um curso específico sobre elaboração de documentos. Em breve, é um curso muito bonito, elaborado em parceria com o Vinculare, que nós estamos organizando. Em breve eu vou trazer mais informações para vocês sobre esse curso, que tem formas de documentos, né, tipos de documentos a serem elaborados, limites inclusive éticos e técnicos, a questão da entrega, da devolutiva, a estrutura de cada um desses documentos, cuidados que nós precisamos ter com sigilo, como é que a gente não tem medo, gente? Por que a gente tem medo em relação às informações? Né? Por que a gente tem medo do que vai ser feito com o documento depois? Porque muitas vezes eu não tenho nitidez sobre o limite do meu trabalho. Então eu sempre costumo dizer, se eu consigo bancar aquilo que eu fiz, se eu sei que ele foi pautado e respaldado em legislações normativas, na ciência psicológica, no limite ético daquilo que eu deveria fazer, eu vou me sentir mais segura em relação àquilo que eu estou elaborando em termos de documentos, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, esse cuidado, que é muito pautado na resolução para poder fazer essa elaboração. E isso vem da troca de conhecimento, dos estudos, das supervisões, né? E sim, a gente vai oferecer esse conteúdo todo maravilhoso num curso específico para vocês. E eu vou aos pouquinhos trazendo mais informações. Em breve isso vai acontecer e a gente vai ter aula bônus, a gente vai ter materiais de exemplo, né? Modelos, então referenciais que eu utilizo no meu dia de trabalho. Então tudo isso logo mais a gente vai passar para vocês. E eu digo a gente porque eu estou em parceria com o Vinculare, com a Lara Schmidt, que é uma grande profissional, psicóloga do TJ do Paraná, que é do Judiciário do Paraná, e a gente tem uma parceria muito bonita sobre elaboração de documentos, né? Inclusive estamos elaborando um livro, escrevendo um livro nessa temática e vamos contar um pouquinho mais para vocês no decorrer das semanas, tá bom? Gente, muito obrigada e um beijo grande para vocês.